Nessa videoaula, vamos aprender como obter o gráfico de uma função por meio de suas tangentes. Então, entre os assuntos que vamos abordar o comando sequência e o comando tangente. Então, vejamos a sintaxe desses comandos. O comando sequência exige como parâmetros uma expressão, uma variável, um valor inicial, um valor final e um incremento. Já o comando tangente exige um ponto e uma função em uma de suas sintaxes, porque ele pode, tanto o comando sequência quanto o comando tangente, pode ter outras sintaxes, como mostra no GeoGebra. Então veja bem, nós vamos trabalhar com o comando tangente alinhado ao comando sequência. O que isso significa? Que a expressão do comando sequência será o comando tangente. Então temos aqui, abrimos o comando com sequência, alinhamos o comando tangente e aqui continuam os parâmetros do comando sequência. Então veja bem, nós temos lá uma função f de x igual a x ao quadrado e nós queremos obter as tangentes dessa função para desenhar a sua curva. Então para isso nós vamos digitar aqui, na expressão do comando sequência, a seguinte expressão: tangente. Esse parênteses e esse último aqui fecham e definem um ponto, onde o x é igual a n e o y é f desse n, a imagem de n pela função f. E aqui, vírgula, o segundo parâmetro do comando tangente é a função. No caso aqui, a nossa função é a função f de x. Colocando isso junto com o comando sequência, obtemos a seguinte expressão: sequência, o comando, como já explicamos anteriormente, na variável n, o valor inicial é o x de um ponto A que teremos criado anteriormente, o ponto final será o x de um ponto B, e o incremento vai ser um valor R, que será obtido por meio de um controle deslizante. Vejamos então o resultado disso no GeoGebra. Então, ao digitar este comando que nós apresentamos anteriormente, nós vamos obter um gráfico traçado por meio de tangentes. Então, como você pode notar, a função f igual a f de x igual a x ao quadrado, o seu gráfico não está exibido pela expressão, porque nós ocultamos para mostrar que este gráfico foi traçado somente pelas tangentes. Aqui está o R, que é o valor do controle deslizante, o ponto A, o ponto B e uma lista de retas que estão exibidas aqui na janela de visualização para traçar o gráfico. Então nós vamos fazer isso agora no GeoGebra. Aqui no GeoGebra, vamos fazer então a construção. Então primeiramente, vamos ocultar as marcações dos números dos eixos x e y. Então clico com o botão direito, janela de visualização, eixo X, exibir números eu tiro a marcação e graduações, clico na opção com nenhuma graduação. A mesma coisa para o eixo Y. Tiro aqui a marcação de exibir números e em graduações, nenhuma graduação, fechar. Assim o eixo ficou sem marcações, os eixos ficaram sem marcações e sem números. Agora vou criar dois pontos sobre o eixo X. Então, clico no ponto, clico aqui, obtenho um ponto A, clicando aqui, obtenho um ponto B. Então, temos dois pontos. Desses pontos, nós vamos retirar o valor de x de cada um deles. Mas antes disso, vamos digitar aqui na linha de entrada uma função f de x. Vou digitar a seguinte função: f de x igual a x ao quadrado mais 1. Enter. Aqui o GeoGebra exibe a expressão da função e aqui o seu gráfico. Então eu vou clicar aqui para que não seja exibida a curva relativa ao gráfico dessa função. Agora vamos construir um controle deslizante. Então clicamos em controle deslizante, clicamos aqui em uma região da janela de visualização, vai abrir essa janela. Vou chamar esse controle deslizante de R. O seu valor mínimo será 0, o seu valor máximo será
1 e o seu incremento será 0,01. Aplico, então temos um controle deslizante. Vou deixar o seu valor aqui em 0,5, ok? Agora então já temos todos os elementos necessários para digitar o comando sequência junto com o comando tangente. Então clico na linha de entrada e digito sequência, abre um colchete. E aqui, primeira coisa a digitar, então, é o comando tangente. Então, digito tangente, abre o colchete. E agora eu vou digitar o ponto. O ponto, então, é n, f de n. O GeoGebra fecha o parênteses automaticamente e fecha o parênteses do ponto. Ok, só que o comando tangente exige também, como parâmetro, além da expressão, além do ponto, né, a função. Então, digito f de x, que é a função que vamos utilizar. Então, aqui está completo o comando tangente. Agora, vírgula. Então, agora estou na sintaxe do comando sequência. Então, digitamos a expressão, agora a variável que é n. O valor inicial será o x de A. Então, aqui digito x do ponto A. O valor final será o x de B. Então, aqui eu digito x do ponto B. E o incremento será o valor de R. Então, eu vou digitar R. Agora, teclo Enter e aparece alguma representação gráfica na janela de visualização. Essas retas que aparecem aí são as tangentes à função f. Mas temos poucas. Então, eu vou clicar aqui e vou diminuir o meu incremento. À medida que eu diminuo o incremento, eu aumento o número de retas. Então, quanto mais eu diminuir, mais retas vão aparecer na janela de visualização. E com isso, a gente define o gráfico da função R por meio de suas tangentes, no intervalo aqui de A até B, porque nós fizemos essa escolha. Então eu vou fazer o seguinte, vou diminuir um pouco mais o R. E vamos ver o que acontece. Então, à medida que a gente diminui esse incremento, mais retas são encontradas pelo GeoGebra e o gráfico, a curva que aqui aparece, fica completamente definida. Então, este é o exemplo de como obter gráficos de funções por meio de suas retas tangentes.